Dia 16 de março de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Hoje, sábado, de muito calor, extremo calor. E nada melhor do que nos refrescarmos, né? Tomarmos muita água, claro, também uma cervejinha, porque ninguém é de ferro, né? Um vinho branco geladinho, cada um na sua, desde que possamos nos refrescar. E eu vou tentar refrescar vocês com as minhas palavras. Por quê? Temos sempre o que conversar, evidentemente. E a chamada desse vídeo, a capa, que está dizendo a minuta e a casa da luz vermelha. E vocês já conseguem fazer uma conjugação dessa frase, claro. Mas por quê? Porque hoje o ex-presidente, e para nós ainda presidente Jair Bolsonaro, esteve no pré-lançamento da candidatura do Alexandre Ramagem, né? Ele vai concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro, se deixarem, claro, né? Vamos aqui bater na madeira, né? Tem madeira aqui. E ele esteve lá, então, participando desse evento, e como sempre, o sucesso estrondoso. Quanto a isso, não precisamos nem relembrar a vocês de todos os movimentos e manifestações bolsonaristas. A aparição de Jair Bolsonaro ocorreu um dia após, né, aquele ministro lá do Supremo Tribunal derrubar o sigilo dos depoimentos dos militares, isto acerca da tal trama golpista depois do pleito de 2022. Ao público, Jair Bolsonaro disse de forma contundente que não tem medo de julgamento. Claro, preocupado ele está, evidentemente, mas afirmou que não tem medo. E completou: eu poderia muito bem estar em outro país, mas decidi voltar para cá com todo o risco. Não tenho medo de qualquer julgamento que possa ser feito, desde que os juízes sejam isentos, afirmou ele, claro. O ato aconteceu lá na quadra da Mocidade Independente, em Padre Miguel, zona oeste do Rio. Mais uma vez, uma área esquerdista, né? E assim como nas carreatas pelo litoral paulista, Jair Bolsonaro também não comentou sobre os depoimentos. E antes de continuar o discurso, eis que surge um momento inusitado, como vocês podem ver nesse videozinho que eu vou colocar agora. Atenção, eu vou infringir uma norma de segurança. Eu peço que acabe com a revista. Se entrar alguém armado, Paulo, sou eu não sou responsável. Muito bem, isto é o que nós chamamos de atitude de homem, pessoa de fibra, de coragem, de caráter, que chama para si a responsabilidade que ele não quer que caia nas costas dos mais simples. Né? Mas é isso. Ontem, aquele ministro então resolveu tirar o sigilo das investigações sobre o tal ato golpista, que nunca aconteceu, nós sabemos. Para a esquerdalha, a atitude do ministro mostra que o cerco está se fechando contra Jair Bolsonaro. Tem até um ministro lá do Luiz Inácio que divulgou um comunicado depois que o Moraes liberou os depoimentos, dizendo o seguinte: que o Alexandre de Moraes tentou criar, com essa liberação dos depoimentos, uma comoção, justamente para pavimentar a adoção de medidas mais duras contra Jair Bolsonaro, entre elas, uma possível prisão. Muito bem. Porém, contudo, todavia, né, saiu uma matéria no Estadão, que faz parte do consórcio,
Mas escreveram o seguinte, que parte considerável da população não vê gravidade na trama que tentou evitar a posse do atual mandatário. Claro, essa é a percepção que todos nós temos. E, lendo atentamente a minuta, que foi colocada ontem nas mídias, aliás, uma minuta que não tem data e nem assinatura de ninguém. Por quê? Porque é um rascunho. É um rascunho que poderia ter sido feito num papel de pão, inclusive. Mas olhando essa minuta, verifica-se que em momento algum, qualquer conversa tratou de tomar alguma atitude fora do escopo da Constituição, fora do que diz a Carta Magna. E que inclusive já foi aí muito bem explicada, tanto pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, como por nós aqui e outros também. Eu diria que esta minuta é como se, de repente, dois amigos casados resolvessem, num fim de tarde, logo após o expediente de trabalho, sair para tomar uma cerveja. Eles sentissem aquela vontade de sair e tomar uma cerveja. E ao se sentarem no bar e começarem a tomar algumas cervejas, vinha na ideia aquele sonho de repente, quem sabe, né, poderiam ir se divertir, brincar um pouco aí numa casa da luz vermelha, como diziam os mais antigos, né? Depois da primeira cerveja, um olha para o outro e diz: deixa eu ir para casa, que minha mulher está me esperando. E o outro sorri e concorda de imediato, dizendo o seguinte: também vou, porque estou querendo comer um franguinho na panela com a minha mulher. Quem conhece a música sabe. Ponto final. Tudo isso é como se fosse um sonho de verão. Aquelas ideias que batem na cabeça, sem razão de ser, e desaparecem da forma como veio. Eles tiveram todas as vontades mais aventureiras, mas não passou de um sonho. A mesma coisa tal da minuta, que pode ter sido conversado, pode ter sido discutido. Vamos falar aqui de um estado de defesa, mas estado de defesa não dá porque não existe um motivo grave para que aconteça isso. Vamos falar então de um estado de sítio, mas primeiro tem que passar aí por um conselho e depois tem que ir para a aprovação dos presidentes do legislativo para que isso possa acontecer. Então, meus amigos, é melhor deixar para lá, deixa quieto. É mais ou menos isso que aconteceu. Mas como sempre, aparece um tal Sargento Garcia e um soldado pé com pano, como os dois comandantes das Forças Armadas, o do Exército e o da Aeronáutica, que resolveram se livrar das fraldas sujas que estavam carregando e falaram mais do que deviam, somente para colocar um tempero a mais em uma minuta de nada. Sim, nós somos saudosistas, mas não de um regime de repressão, como gostam de dizer por aí. Até porque nos velhos e bons tempos, a repressão só ocorria com os maus elementos. Mas as pessoas de bem caminhavam, cantando, sem lenço nem documento, com toda a liberdade de poder ir e vir, sem correrem o risco de encontrarem pelo caminho uma vítima da sociedade, querendo apenas roubar sua carteira para tomar uma cervejinha. Isso não existia. Infelizmente para nós, a representatividade das Forças Armadas foi demais danificada por conta de atitude aí de homens frouxos. Não que eles tivessem que sair armados, prendendo todo mundo, arrebentando, nada disso. Mas que tivessem atitude de homens sérios, que poderiam inclusive virem a público para alertar aquela população que estava diante dos acampamentos, diante dos QGs do Exército, e alertá-los para o que estava acontecendo e o que poderia vir adiante.
Vão para suas casas porque vocês poderão ser presos. Não era uma forma? Não, ao contrário. Teve um comandante que até sorriu porque disse que a população acreditava que eles iam ajudá-los e, no entanto, no dia seguinte, todos foram presos. Os dois comandantes não precisariam vir em uma delação sem vergonha com a Polícia Federal para vomitar palavras sem fundamento que não levaram a absolutamente nada. Poderiam simplesmente dizer que tudo não passou de conversas aleatórias sobre tudo o que estava acontecendo. Até porque naquele momento, ainda em dezembro de 2022, a própria Advocacia Geral da União, a AGU, confirmou ao então presidente Jair Bolsonaro que não havia encontrado nenhuma anormalidade ou que nenhuma anormalidade havia sido detectada nos pleitos de outubro. E a partir daquele momento, o que aconteceu? Jair Messias Bolsonaro autorizou o início da transição de governo. Qual presidente autorizaria uma transição de governo para o seu opositor se tivesse em mente dar um golpe? Quando isso poderia acontecer? Qual presidente deixaria seu adversário ter acesso a todas as informações de seu governo, informações sigilosas, para depois tentar um golpe? Ou até, qual presidente pretenderia dar um golpe depois de sair do governo? Ou então, porque ele iria querer dar um golpe nele mesmo, já que ele era o presidente? Nada disto que se comenta, do que aparece como delação, exclusivo, ficamos sabendo, olha só, vazou. Nada disso traz seriedade alguma, muito pelo contrário. E talvez por isso mesmo, como disse o próprio ministro Moraes, ele resolveu liberar os depoimentos porque estavam surgindo vazamentos meio sem fundamentos. Assim como disse o tenente-coronel Mauro Cid, que andaram pegando falas de sua delação e colocando de forma aí, fora de contexto. Horas, somente em uma cabeça recheada de ódio e desejo de vingança, continua carregando essa tese sem fundamento sobre uma minuta de golpe. Justamente por isso é que a grande maioria das pessoas enxerga, ou melhor, não enxerga gravidade alguma no que foi revelado até então. E reforça ainda mais a ideia de que realmente o que existe é uma perseguição política desenfreada, como nunca aconteceu no Brasil. Então, meus amigos, eu acredito que por mais que a esquerda esteja contente, achando que o ministro está pavimentando o caminho para detonar Jair Bolsonaro, eu acredito também que muito possivelmente, se vier alguma abertura de processo contra o presidente, acredito eu que isso deverá ocorrer, se ocorrer, em primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. Até porque eles mesmos sabem que o Supremo Tribunal Federal não pode ser investigador, vítima e julgador ao mesmo tempo. Se isso vier a ocorrer, claro que ficará marcado na história o que realmente é um golpe. Não de Jair Messias Bolsonaro, mas deles. É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de sábado, de muito calor. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Passem o link para os seus amigos, Deixem os likes, se inscrevam no canal, colaborem com Terra Brasilis News, tornem-se membros para dar uma força, E vão tomar uma aguinha gelada, uma cervejinha, Quem tiver ar-condicionado, aproveite, se não, tente se virar com o ventilador mesmo. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.